Se você gosta de mistérios, se você gosta do Egito, se você admira o Egito, com certeza você também admira a Esfinge. Hoje vamos trazer para vocês as teorias das cicatrizes encontradas tanto na própria Esfinge quanto no muro que a circunda e vamos questionar qual é a sua real idade. Vamos ver a opinião da arqueologia oficial e da chamada arqueologia proibida. Vamos lá. Ela guarda o Planalto de Gizé há milênios, um monumento icônico, envolto em mistério. A Grande Esfinge. Oficialmente, sua construção é atribuída ao faraó Khefren, por volta de 2500 a.C. Mas e se essa datação estiver errada? E se a Esfinge for muito, muito mais antiga? Existe uma controversa teoria baseada em marcas que são encontradas na Esfinge e até no muro que a circunda, que causaram muito desconforto na arqueologia oficial. Porque para essas marcas existirem, teríamos que recuar muito no tempo, levando a Esfinge para uma idade muito, muito maior do que se defende pela ciência. Estamos falando de datas de 8.000, 12.000 anos, com um clima que jamais a civilização egípcia teria convivido, muito menos construído a Esfinge. Vamos ver mais detalhes dessa chave para esse mistério das cicatrizes da Esfinge. Antes de explorarmos a controvérsia, vamos entender a visão da egiptologia tradicional. Ela defende que a Esfinge foi esculpida durante a quarta dinastia do Antigo Egito, sob o reinado então do faraó Khefren. Esse é o nome grego. A pronúncia do nome egípcio é Khufu, construtor da segunda maior pirâmide de Gizé. Quais seriam então essas pistas para a gente defender pela ciência que foi Khufu que teria feito a Esfinge diante da sua magnífica pirâmide? Bom, primeiro a proximidade. A Esfinge está localizada em frente à calçada que leva ao templo mortuário de Khefren, o Khufu. A outra também bastante controversa é a semelhança facial com uma estatueta encontrada de Khufu, com seu rosto, que para muita gente, lembrando o da Esfinge, seria uma dessas provas que foi ele que fez. Existe também um monumento no peito da Esfinge, entre suas patas dianteiras, chamada de a Estela do Sonho. Embora datada de um período muito posterior, por Tutmés IV, ela menciona Khefren e isso é o que leva alguns a interpretarem sua construção original ter sido feita por este faraó. Muito interessante também é que na época de Tutmés IV, podemos mencionar que a Esfinge já estava totalmente coberta de areia. E nesse sonho que nós citamos de Tutmés IV, ele teria sonhado com a própria Esfinge, dizendo que ela estava sentindo dores, estava doente porque estava toda cercada de areia. E que se ele a libertasse, ele seria o próximo faraó. É bem verdade que Tutmés sabia que essa possibilidade era mínima, porque, se não me engano, ele era o terceiro filho para herdar a coroa do Egito. Mas seus irmãos vieram a morrer em batalha e depois, isso tudo aconteceu depois que Tutmés obedeceu seu sonho e libertou a Esfinge, se tornando então o Tutmés IV na sua dinastia e faraó conforme a Esfinge teria prometido a ele em sonho. E é por isso que ele fez a Estela do Sonho. Agora vamos ao ponto central da controvérsia, uma teoria que abalou muito os pensamentos clássicos da egiptologia e que foi montada nos anos 90 pelo geólogo Robert Schoch. A primeira defende que foram as marcas da chuva. Dr. Schoch, ao analisar a Esfinge, notou algo muito peculiar. Os
padrões de desgaste no corpo da esfinge, crucialmente nas paredes do fosso rochoso de onde ela foi escavada, não se assemelha à típica erosão eólica causada pelo vento e pela areia, né, que forma uma verdadeira lixa. Em vez disso, essas cicatrizes apresentam características clássicas de erosão hídrica causada por precipitação longa. Ou seja, a chuva intensa ao longo de séculos ou milênios foram cavando, deixando os córregos ali registrados. Aqui está o ponto crucial. O Egito nem sempre foi um deserto árido que conhecemos hoje. Isso aí também é defendido pela arqueologia oficial. O Egito já foi fundo de mar, sua areia possui restos, né, de animais marinhos fossilizados, de infinitas conchas. Você pegando na areia do deserto, você vê que não é uma areia típica de praia do Brasil. É uma areia mais caroçada. Estudos paleoclimáticos indicam que a região do Saara passou por períodos muito mais úmidos, com chuvas significativas, especialmente antes de 3000 a.C. Para que a água da chuva causasse o tipo e a profundidade da erosão vista lá nos muros da esfinge e nesse fosso, ela precisava ter sido exposta a esse clima mais úmido por um período extremamente longo. Se a erosão foi causada principalmente pela chuva, e esses períodos de chuvas intensas terminaram milênios antes de Kefren, então a esfinge teria que ser muito mais antiga. O Dr. Shaw e outros proponentes sugerem que a escultura original da esfinge poderia datar pelo menos 5.000 a 7.000 anos, ou possivelmente até 10.000 anos, empurrando sua origem para um passado muito mais remoto, antes mesmo da civilização dinástica egípcia como a conhecemos. Uma outra questão é que pode ser vista facilmente em algumas fotos é o tamanho da cabeça da esfinge. A esfinge é muito bem feita, ela é toda proporcional, mas a sua cabeça, a cabeça humana, ela não é proporcional ao corpo, ela é muito mais diminuta, ela é pequena demais para o corpo. Então, isso sugere que ela poderia ter sido uma cabeça proporcional ao corpo e que foi sendo esculpida a partir dessa cabeça grande, esculpida até posteriormente, ela já existindo, sendo feita para homenagear o faraó. Existem muitas teorias sobre como era essa cabeça original. Eu, conversando com arqueólogos, já vi alguns até dizerem que tem quem defenda que a cabeça foi reesculpida 9 vezes. Mas a cabeça original, alguns defendem que era de chacal, né? Em homenagem ao deus Anubis. Mas eu, particularmente, não defendo isso. Existem outras coisas muito interessantes a respeito do porquê que um leão estaria ali. Até hoje, a esfinge olha para onde estaria a constelação de Leão naquela época, onde nasceria no horizonte a constelação de Leão. Então, se ela foi feita para a era de Leão, a era astronômica de Leão, teria todo um sentido dela ser totalmente um animal, um leonino, né, perfeito, olhando para a sua constelação. O corpo também é de leão. Não tem como um chacal ter uma cauda dessa que a esfinge apresenta. Egiptólogos argumentam que outros fatores, além da chuva direta ali caindo sobre a esfinge, poderia ter causado ou contribuído para essa erosão observada. Isso inclui a ação capilar da umidade do solo, a água subindo pela rocha. O orvalho, a condensação, inundações seriam ocasionais nessa época, feita pelo próprio Nilo, que era muito mais próximo. O Nilo, ele depois foi afastado, mas há quem defenda até que foi o transporte das pedras feito pelo Nilo diante da sua proximidade, que era muito maior do que é hoje no Vale de Gizé. Outra explicação é a erosão haloclástica, onde o sal presente na rocha ou trazido pela umidade cristaliza e expande, quebrando então a superfície da pedra. Esse processo poderia criar padrões que para alguns se assemelham à erosão hídrica. Agora, os críticos que não defendem que a esfinge é tão antiga, eles se baseiam em alguns pontos realmente consideráveis. Por exemplo, se o Egito já nasceu vendo aqueles monumentos ali, a própria pirâmide e a esfinge,
esses teriam sido construídos por uma outra civilização que tinha sua tecnologia e muita sabedoria. E então, onde estariam os resquícios dessa civilização nas proximidades de Gizé? Para onde eles foram? Né? Por que não deixaram artefatos ali que testemunhasse a sua presença? Se a esfinge for realmente milhares de anos mais velha, as implicações são enormes. Isso significaria que uma civilização desconhecida, com capacidade de realizar grandes obras de engenharia, existiu muito mais do que a história oficial nos conta. A esfinge guarda seus segredos zelosamente. As paredes do seu fosso podem ser as páginas de um livro de história escrito pela própria natureza, esperando para ser decifrado. E existe muitos outros mistérios a respeito da esfinge, e se fôssemos falar aqui, o vídeo ficaria muito longo. Mas nós já temos alguns materiais que falam, né, dos seus supostos túneis, corredores, mais pistas da sua origem, de como era a sua aparência, de entradas que ela possuiria. Tudo isso já foi registrado aqui no canal. A verdadeira idade da esfinge continua então sendo um grande mistério. Somente essas marcas, se fossem focar, era uma vida inteira para se estudar os detalhes que ali estão gravados, tentando nos falar uma mensagem enigmática e nós não conseguimos ainda ouvir. E você? O que é que acha? Acha que a esfinge é realmente jovem, 2.500 anos, juntando com mais de nossos 2.000, como a arqueologia fala? Ou ela é muito, muito mais antiga e teria apenas sido reaproveitada pelo povo egípcio? Deixe seus comentários, eles são muito importantes. Para mim, são mais importantes do que likes ou até se inscrever no canal. Comentários é o que mantém viva, né, a nossa energia aqui para conversarmos sobre esses temas muito interessantes e muito curiosos. Espero que tenham gostado e vamos nos encontrar na nossa próxima viagem. Um grande abraço a todos.